A paz do Senhor, igreja. Amém. Glória a Deus. Sem perda de tempo, abra sua Bíblia aí. No livro de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. 2 Timóteo 3, 16. Enquanto você está abrindo aí, dois avisos bem rapidamente. Nesse sábado nós temos o encontro dos grupos da Rede Ancorados, tá? Então, os adolescentes terão encontro com o Wallace e a Amanda aqui na igreja, né? Isso. Os jovens solteiros vai ser lá em casa, tá? Então, todos os jovens solteiros acima de 16, 17 anos vai ser lá em casa, tá, pessoal? O encontro vai ser lá, vai ter um lanche, vai ser bom. E os jovens casais vai ser informado ainda, né? Então, nesse sábado à noite nós temos essas reuniões aí dentro da Rede Ancorados, cada uma num lugar diferente, como a parte da liderança diferente. E aos solteiros aí a partir de 16, 17 anos, vai ser lá em casa. Aí a gente vai estar avisando nos grupos, tá? Tá bom? Será que o Vitor vai? Será que o Vitor vai? Vou mandar uma mensagem para ele lá, hein? Vou mandar. 2 Timóteo 3,16, tá? E o segundo aviso é o retiro. Ei! 7 a 9 de abril, uma bênção. O pessoal já está começando a pagar, glória a Deus. Metade das vagas já estão preenchidas, tá? Eu fiquei muito feliz que o Léo vai, ó, o Léo, olha lá, ó. O Léo já até pagou, irmãos. Até pagou. Então não é só para jovem, para adolescente. Você, eu nunca fui no retiro, é a sua oportunidade, tá bom? Aproveita que o Léo vai estar lá e vai você também. Vai ser uma benção, a Paula vai estar preparando a parte do rango, que é importante, vai ter brincadeiras, vão ter ministrações. E a parte que eu creio que é a mais importante, a parte da comunhão. Talvez você é jovem, adolescente, não fez muita amizade na igreja ainda, o retiro é uma grande oportunidade, tá bom, pessoal? Então, está chegando daqui um mês. Com quem que eu falo? O meu contato está na imagem aí, não está? A imagem está lá ainda? Meu contato está lá, anota meu contato lá, tá bom? É o WhatsApp também. Eu sou moderno, tenho WhatsApp. Nossa, meu Deus. 2 Timóteo 3,16. Nós vamos falar sobre o sopro de Deus. Antes de ler, feche seus olhos, eu quero orar por você, para a gente concentrar, né? Senhor, meu Deus, meu Pai, aqui está a sua palavra, que será exposta mais uma vez nesse dia. Nós te agradecemos, Senhor, pela sua palavra, pelo seu sopro em nós, pelo Senhor soprar essas verdades para nós. Que possamos ouvir a sua voz, que possamos ser motivados pela sua voz, que a sua voz nos inspire a viver uma vida conforme a sua vontade. É a oração que eu faço em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, esse texto que nós vamos ler aqui foi um texto que foi parte da aula da Escola de Profetas dessa semana. E para quem estava lá, principalmente para mim, foi muito legal essa parte onde nós falamos sobre essa característica de Deus, tá? O nosso Deus é um Deus que sopra. O nosso Deus é um Deus que expira as coisas a nós. E eu queria falar isso com a igreja também, porque foi muito tocante na Escola de Profetas e é algo que eu creio que seja bom para todos nós. Amém? Está escrito assim, 2 Timóteo 3, 16 e 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensino, para repreensão, para correção, para educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. A Bíblia, na versão King James, vai dizer no versículo 16 assim: toda a Escritura é dada por inspiração de Deus
e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir e para instruir em justiça. Amém. Então, nós falamos lá na Escola de Profetas essa semana sobre esse soprar de Deus, né? Esse termo que a Escritura inspirada por Deus, ele vem de um termo grego que é o teopneustos, tá? Então, quando a Bíblia diz que toda palavra ela é inspirada por Deus, essa parte da inspiração por Deus, ela vem de uma palavra que é teopneustos. Teopneustos significa soprado ou sopro de Deus. Então a Bíblia diz que toda palavra é sopro de Deus. Você pode dizer isso? Diga, toda palavra é sopro de Deus. Amém? Então, nós temos aí no texto o termo inspirada por Deus. Mas, na verdade, o que está acontecendo aqui, se a gente for pensar na forma mais original do texto escrito, é que toda palavra ela é soprada ou inspirada por Deus. Expirada por Deus. Então, o que está acontecendo aqui? Todo mundo aqui respira, amém? Quem é que não respira, levanta a mão. Todo mundo aqui respira, né? Quando a gente respira, quando a gente faz assim, é o quê? É inspirar, né? E quando a gente faz assim, é expirar, né? Então vamos lá. Deus ele está expirando a palavra. Deus ele está soprando a palavra. Se Deus está soprando a palavra, o que vai acontecer? Alguém vai receber essa palavra e vai inspirar. Glória a Deus, quem entendeu? Toda a Escritura é dada por expiração, por sopro de Deus. E quando Deus sopra, tudo que Ele sopra tem utilidade, irmãos. É o que está escrito aqui, ó. Toda a Escritura é soprada por Deus e útil. Então Deus está soprando para nós algo que é útil. Algo que tem valor. Deus precisa de ar, irmãos? Precisa ou não precisa? Deus é espírito, né? Quem precisa de ar, oxigênio? Nós, que somos matéria, né? Então, quando Deus sopra, quando Deus expira, é ar. Não, irmãos, é palavra. Amém? Deus está soprando algo. E tudo que Deus sopra é útil. Útil. Quem que precisa inspirar aquilo que Deus está soprando? Eu e você, irmãos. Na escola de profetas, nós estávamos falando isso no contexto da escritura da palavra, da Bíblia mesmo. Então Deus, ele soprou a Bíblia e 40 homens, durante 1.600 anos, receberam essa inspiração de Deus e foram inspirados a escrever. Amém? O interessante é que Deus não parou de soprar, Deus está soprando hoje. Lá em Hebreus 4:12, parte A, está escrito assim: a palavra de Deus ela é viva e poderosa, mais afiada que uma espada de 2 gumes. Então o que Deus sopra para nós é a palavra, tá? E a palavra de Deus ela é viva. Então aquilo que Deus está soprando para nós é algo vivo. É algo eficaz, é algo poderoso como uma espada de 2 gumes.
Deus não está soprando para nós algo inútil, sem valor, algo que não tenha utilidade, não. Aquilo que Deus sopra para nós, se nós formos completar no texto de Hebreus, vai nos dizer que Deus está soprando e esse sopro está trazendo vida, poder. Então surge então a questão, né? Por que a palavra de Deus é viva, poderosa e mais cortante que uma espada de 2 gumes? A resposta é por causa da sua origem. Por que a palavra de Deus é viva? Porque ela se origina na própria vida que é Deus. Deus está soprando para nós a sua palavra, e a sua palavra é viva e poderosa. E existe um padrão aqui, irmãos, porque Deus está soprando desde o início. Existe um princípio na teologia chamado de princípio da primeira menção, né? O que isso quer dizer? Quer dizer que se algo é mencionado na Bíblia de um jeito, no início, aquilo vai se repetir durante toda a Escritura. Então eu quero te pedir para abrir a sua Bíblia comigo lá em Gênesis. Para você não dormir aí, vai lá em Gênesis junto comigo. Capítulo 2, versículo 7. Aí na aula lá o Adriel perguntou, né, ontem. Então quer dizer que esse sopro tem a ver com aquele sopro lá de Gênesis. Realmente, Adriel, é isso aí mesmo. Existe um padrão, irmãos. É um princípio de primeira menção. Aí nós vamos procurar aqui na Bíblia qual é o primeiro lugar onde Deus sopra algo. Onde tem um sopro de Deus. Aí está lá em Gênesis 2,7, está escrito assim: então o Senhor formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Até Deus soprar sobre o homem era o quê? Fala um boneco. Pode falar um boneco. Era um boneco de barro, não era? Deus foi lá, fez o homem, mas o que trouxe vida àquele homem? O sopro. Então, desde o início, nós temos um padrão. Deus está soprando. Deus está soprando aqui hoje, amém? Amém, gente? Amém? Amém. Glória a Deus. Mas o que isso significa? Será que é porque a palavra é viva devido à sua origem? Nesse momento, devemos voltar aos pontos iniciais do Velho Testamento e achar a primeira menção. Então, quando nós lemos a primeira menção sobre o sopro de Deus, nós entendemos que toda vez que Deus sopra, surge vida. O sopro de Deus, a vontade de Deus sobre nós, o expirar de Deus sempre vai produzir vida. Este princípio é baseado no caráter imutável da palavra. A palavra de Deus, toda a Bíblia é um conjunto só e é imutável. Então, quando nós lemos lá em Gênesis que Deus soprou e houve vida, isso nós vamos ver durante toda a Bíblia. Aí nós podemos ir lá para Ezequiel, se você puder abrir junto comigo aí, Ezequiel 37. Que é um texto muito tradicional. Ezequiel 37 está escrito assim. Está no meio da Bíblia aí, irmãos. Ezequiel 37. A mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale.
e que os ossos estavam muito secos, ele me perguntou: filho do homem, esses ossos podem tornar a viver? Eu respondi: ó soberano Senhor, tu sabes. Então ele me disse: profetiza esses ossos e diga-os: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano, o Senhor, a estes ossos: farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Porei tendões em vocês, e farei aparecer carne sobre vocês, e os cobrirei com pele, porei um espírito em vocês, e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Eu profetizei conforme a ordem que recebi. Enquanto profetizava, houve barulho, som de chocalho, e os ossos se juntaram osso com osso. Olhei e os ossos foram cobertos de tendões e depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir ele, o Senhor, me disse: profetiza ao Espírito, profetiza, Filho de Deus, e diga-lhes: assim diz o soberano Senhor, venha dos quatro ventos, ó Espírito, sopre dentro desses mortos para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles. Eles receberam vida e puseram-se de pé. Era um exército enorme. Então, Deus está soprando. A intenção de Deus é, sobre cada um de nós, recebermos o sopro de vida dele. Nós buscamos inspiração numa quantidade de coisas enormes fora de Deus. A minha inspiração é o coach, a minha inspiração é o cantor, a minha inspiração é o BBB, a minha inspiração é a minha mãe ou meu pai. A verdade é que a nossa verdadeira inspiração, aquilo que vai nos dar vida de verdade, aquilo que vai vivificar os nossos ossos, é o sopro de Deus, é o inspirar de Deus sobre nós. Deus está dizendo para mim e para você hoje, para que você e eu tenhamos vida, nós precisamos entender que todos os dias o Espírito de Deus, o nosso Deus, tem que soprar sobre nós vida. Ah, Diego, mas onde que eu encontro esse sopro? Onde eu encontro? Aqui, ó. Voltando no primeiro texto que nós lemos, olha, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para repreensão, correção, educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então nós entendemos que nós só temos vida quando recebemos o sopro de Deus. Deus, Ele soprou a sua palavra sobre nós. A palavra de Deus foi soprada a cada um de nós. E se nós entendemos isso e amarmos isso, nós entenderemos que para que eu tenha vida, para que eu tenha motivação, para que eu tenha inspiração, para que eu tenha gosto e prazer nas coisas que eu faço, eu preciso aprender a buscar de Deus esse ar, esse sopro. É Ele que pode nos dar. É só Ele. Os ossos são apresentados como sem vida. E a questão é levada no versículo 3. Filho do homem, pode esses ossos viver? Então note no versículo 5 como a vida deveria surgir. Eis que farei entrar em vós fôlego de vida e vocês viverão. O problema daqueles ossos secos, daquele exército que já havia morrido, só foi resolvido quando nós entendemos que o fôlego de vida de Deus precisa entrar em nós. Nós, para viver uma vida plena, viver uma vida conforme a vontade de Deus, nós precisamos do sopro dele. E a primeira coisa, e a mais importante que ele nos soprou, foi a sua própria palavra. No versículo 8 são reveladas as condições. Nós vemos que tendões, carnes, pele se juntam.
Mas o milagre real, que é a vida, só acontece quando? Quando Deus sopra. Quando vem um vento dos 4 ventos e traz vida àquelas almas. O que torna a palavra viva é o fato dela ter sido soprada por Deus. Por que a palavra é vida? É viva. Por quê? Porque Deus soprou. Deus expirou. Deus nos deu. Nós falamos na escola de profetas, né? Se Deus não quisesse, não tivesse, irmãos, o interesse de falar conosco, Ele não falaria. Nós só ouvimos a Deus, nós só temos a Bíblia Sagrada, nós só sentimos a presença do Espírito Santo, por quê? Porque Deus tem interesse em se revelar, em aparecer. Se Deus não quisesse, irmãos, você podia ser lindo, você podia ser maravilhoso, você podia ser uma pessoa espetacular, rica, com 10 faculdades, não adianta. Nós não conseguimos engabelar Deus a se revelar para nós. Não, se Deus se revela é porque Ele quer. Então, se Deus se revelou através da palavra, Ele quis, e por causa disso, nós devemos valorizar. Muitos de nós somos cristãos há muitos anos. Lemos qualquer livro, menos a Bíblia. Está errado, irmão. Está errado. Nem que você precise ouvir. Tem gente que não tem muita paciência para ler. Né? Vai lá no YouTube, lá, pega lá o Cid Moreira recitando a Bíblia. Tem lá, é legal. Né? Aquela voz grossa. E disse Deus. Eu nem sei falar grosso igual aquele cara. Né? Ah, Diego, mas eu não consigo ler. Ô, meu filho, pega o áudio, dá um jeito, mas nós precisamos da palavra de Deus, porque a palavra de Deus tem o poder de nos vivificar. Por que a palavra de Deus é viva? Porque quem soprou a palavra de Deus, para quem escreveu, já era em si a própria vida. Segundo Pedro 1:21 está escrito assim: porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homens, mas homens santos, separados por Deus, falaram inspirados, movidos pelo Espírito Santo. A profecia nunca foi produzida por vontade de homens. A palavra de Deus nunca foi produzida por vontade de homens. Como que a palavra de Deus é produzida então? Como que nós podemos falar através da palavra de Deus? Como que nós podemos compreender essas coisas? Quando Deus ele envia a nós o seu Espírito e quando nós ouvimos a sua palavra, nós somos movidos, inspirados, nós somos cheios. É o que o texto está dizendo, olha, nunca nada do que foi escrito aqui foi escrito porque um homem quis. Irmãos, até a nossa vontade de buscar a Deus vem de Deus. Você não é melhor e nem pior a qualquer pessoa só porque você busca, porque esse desejo que você tem em buscar é o próprio Deus que já te dá. Ele coloca isso dentro de você, me busque, você vai me achar. A palavra ela é soprada por Deus, portanto ela é viva, uma vez que o Espírito tem conexão inseparável com a palavra. E a palavra de Deus, ela se revela. Ela se revela primeiro aqui nesse livro, mas quando nós lemos lá no Evangelho de João, vamos lá no Evangelho de João, para você não dormir, para a gente folhear a Bíblia também, que é bom. Né? É legal ouvir umas páginas de Bíblia passando, mesmo com essa época de celular que a gente vive. João 1:1, até o versículo 4. A palavra de Deus primeiro se revelou nos escritos, mas ela também se revelou como uma pessoa. João 1:1. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e ele era Deus.
Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Então, além de nós termos a manifestação do sopro de Deus aqui, num livro, nós também temos a manifestação do sopro de Deus em Cristo. Cristo é a palavra de Deus encarnada, vista pelos homens. Cristo é o livro que todos deveriam ler. O Logos, a palavra de Deus, se revela em Cristo. E Cristo cumpre tudo que devia ser cumprido. Quando nós olhamos para Cristo, nós vemos a própria ela. Primeiro comece por aqueles livros que contam o que Cristo fez. Porque Cristo andando, Cristo vivendo, Cristo fazendo, é a manifestação daquilo que Deus queria para o homem através da sua própria palavra. O Espírito não é aquele que deu a palavra dessa maneira no passado, mas ainda é aquele que efetua a regeneração do homem da mesma maneira hoje. Então, Deus soprou no passado, Deus sopra no presente, Deus soprará da sua palavra no futuro. É natureza de Deus, irmãos, expirar a vontade dEle, soprar a vontade dEle. Quando nós oramos, nós nos humilhamos perante o Senhor. Esse Espírito que sopra, ele vem para dentro de nós. Nós respiramos, nós inspiramos isso. Nós podemos ser cheios disso. E isso vai nos vivificar. Vivificar. Palavra difícil, né? Trava a língua. Nós precisamos, irmãos, ser vivificados. Eu, você. Às vezes a gente olha para dentro de nós e diz assim, nossa, mas eu tô tão frio, eu tô tão triste. Eu não consigo mais servir a Deus igual eu servia antes. Sabe o que está faltando? Motivação verdadeira. E a motivação verdadeira, meu querido, não é um pastor legal, não é uma igreja legal, não é um ministério de louvor legal. A inspiração verdadeira é o meu relacionamento com o sopro de Deus, com o Espírito Santo. A igreja pode ser maravilhosa, irmãos, pode ser muito melhor do que essa daqui já é. O templo pode ser lindo, pode ter um lustre de cristais aqui no meio aqui. Mas se o seu povo não tem contato com a vida, esse tanto de cor vira tudo cinza. E não faz sentido nenhum. Só é feliz no reino de Deus a pessoa que entende isso daqui. Eu preciso do sopro de Deus. Primeiro, palavra. Segundo, para vivificar a palavra, o Espírito Santo de Deus e o próprio Cristo me ajudando. Nós precisamos buscar essas coisas. Nós precisamos ter humildade, colocar as nossas cargas diante do Senhor e dizer, Deus, eu só preciso do seu sopro. A única coisa que eu preciso, Senhor, é a sua vida soprada em mim. Mais nada. Então, este é o sopro de Deus produzindo vida no homem. Hoje, através do trabalho do Espírito Santo baseado na obra consumada do Filho.
Esta é a nova vida nutrida e sustentada por uma obra contínua no Espírito, através do uso daquilo que é propriamente o sopro de Deus, e então a própria vida. O que nós precisamos hoje? Nós precisamos do sopro de Deus em nós. Nós precisamos do Espírito de Deus em nós, meu querido. A nossa vida, ela é naturalmente aflitiva e difícil. A nossa vida é naturalmente estressante. E isso não vai mudar, meu irmão. Não vai mudar. Nós temos que aprender a ter esse fôlego de Deus nos momentos de dificuldade, nos momentos ruins. É isso que vai nos dar um trunfo diante das coisas que nós passamos, meus queridos. Aquele momento onde você devia dizer algo errado, aquele momento onde você sente assim, nossa, eu vou falar uma bobagem, eu vou fazer uma bobagem. Quando você está conectado com o sopro de Deus, com a palavra de Deus, essa palavra, através do Espírito Santo, te convence, te ensina, te corrige. E te diz, olha, não faz isso, não fala isso, não age assim. Por isso somos exortados a pregar a palavra. E é por isso que os cristãos são exortados, encorajados a estudar e buscar a palavra. Tanto a palavra escrita quanto a palavra viva, que é Cristo. A habilidade de uma pessoa para operar no reino espiritual está conectada inseparavelmente com o conhecimento e a habilidade dessa pessoa em usar a palavra de Deus. Jesus estava no deserto há 40 dias, estava com fome, estava sofrendo. E o diabo veio no momento que teoricamente era o momento de maior dificuldade dele. O findar daquele período de 40 dias. E o diabo fez uma série de propostas para Jesus. E Jesus venceu na palavra. Jesus não venceu no Kung Fu. Jesus não venceu na habilidade humana, nos Paranauê, não. Jesus venceu o diabo, meu querido, na palavra. Mesmo que Jesus estivesse fisicamente fraco, mas o seu espírito estava abastecido. De quê? Da palavra de Deus, do poder do Espírito, do sopro de Deus na vida dele. Deus expira, ou seja, Ele sopra em nós tudo o que precisamos. Tudo o que temos, somos ou desejamos, encontramos através do sopro do Senhor a nós. Onde estão os caminhos da nossa vida? Onde estão os detalhes que nós não entendemos? Onde estão as respostas que nós ainda não sabemos ou não sabemos dar às pessoas? Tudo isso está onde? Onde Deus soprou. Seguir aquela pessoa lá do YouTube é muito legal. Gostar daquele artista que você gosta é muito bom, mas o primeiro, o principal, o contato, a conexão real e mais importante que nós devemos ter na vida, não é com o nosso chefe, não é com os nossos amigos, não é com os nossos familiares, é com o sopro de Deus, com o Espírito de Deus, porque Ele traz a nós a palavra, aquilo que nós devemos saber, as nossas respostas, os nossos caminhos. Você já raciocinou, pensou, que talvez você ainda não chegou naquele ponto, que você sabe que você deveria já ter chegado, por falta desse conhecimento, dessa vida, no sopro de Deus? O Senhor pode te dar vida hoje. O Senhor pode te motivar e te encher do seu espírito hoje. O
mesmo Deus que inspirou, que falou com aqueles que vieram antes de nós, pode continuar fazendo isso hoje. Não mudou, não mudou. Aqueles 40 homens que escreveram o que está nesse livro que nós gostamos tanto de ler, eles só conseguiram escrever porque eles ouviram, eles perceberam o sopro de Deus. Nada que foi escrito por esses homens foi escrito deles próprios, não. Nada. Mas a partir do momento que eles deram ouvido ao que Deus estava soprando a eles, tanto eles como nós que estamos aqui hoje, tivemos contato a uma verdade eterna. A uma verdade eterna. Aqueles homens poderiam simplesmente dizer assim: não, Deus, eu não quero te ouvir, eu não vou te ouvir, eu vou ouvir outras coisas, que é o que nós muito fazemos hoje em dia. Mas aqueles 40 homens ouviram o que Deus tinha para falar. E além de ouvir, eles ainda escreveram para as próximas gerações. O que Deus está falando para você hoje, que pode servir tanto para você agora, quanto para os seus filhos, o seu marido, a sua esposa, os seus familiares. O que Deus está falando com você hoje, que pode ser um legado, uma herança, para daqui 30, 40, 50 anos, para os seus filhos, para os seus netos. Porque Deus, irmãos, Ele soprou a palavra dEle, Ele soprou a vontade dEle, Ele sopra hoje, Ele vai continuar soprando. Mas o que cabe a nós então? Cabe a nós perceber. Cabe a nós discernir: olha, Deus está falando comigo. Quando eu abro esse livro, eu ouço Deus falar comigo. Quando eu oro a Deus, quando eu busco a Deus, eu ouço Deus falar comigo. É isso que vai fazer a diferença para nós. E é isso que eu queria que foi tão legal, foi tão importante na Escola de Profetas, nós falando sobre isso. Por quê? Porque enquanto nós falávamos lá, nós entendíamos que Deus, Ele tirou de dentro dele a própria natureza dele, que é a vida, e entregou para cada um de nós. A vida, meus queridos, não é uma atribuição do homem. A vida é uma atribuição de Deus. Quem doa ao homem a vida não é o próprio homem, é Deus. Você quer viver? Eu quero viver. Se você quer viver também, o que nós precisamos buscar? Nós precisamos buscar esse sopro de Deus, a vida de Deus. Nós temos a palavra, nós temos Cristo, nós temos o Espírito Santo. E Deus está soprando, amém?